Partido Socialista, Dr. Nuno Vasco, ao favor. Agora sim, excelentíssimo Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, excelentíssimos Secretários da Mesa da Assembleia, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, excelentíssimos Srs. Vereadores, excelentíssimos Srs. Membros desta Assembleia, excelentíssimos Srs. Presidentes e Presidentes da Junta, excelentíssimas Senhoras Presidentes da Junta, excelentíssimos Senhores e Senhoras, digníssima comunicação social aqui presente. A questão que hoje nos motiva a que estamos aqui presentes é demasiado importante para ser utilizada como arma de arremesso político-partidária, com o palco de batalha partidária, pelo que faço votos para que a discussão seja centrada sobretudo no diagnóstico dos problemas de saúde e sobretudo no apontar das respectivas soluções. Nem sempre esta questão da saúde da população de Chaves e do Alto Tâmega, e é preciso que se recorde que nós estamos a falar não só de Chaves, mas sim do Alto Tâmega, porque senão de alguma forma perdemos alguma razão quando fazemos esta dicotomia Chaves-Vila Real. O que nós defendemos é a resposta à saúde a nível de Chaves, mas também do Alto Tâmega. É importante que se foque que não é só Chaves, é o Alto Tâmega. Estamos a falar sobretudo dos concelhos que eram servidos pelo antigo distrital de Chaves, sobretudo Boticas, Montalegre e Valpaços, e portanto eu acho que era uma tónica importante para que nós não fiquemos centrados só sobre nós. E depois para dizer que gostaria que essa discussão não fosse centrada nos partidos, mas sim nas pessoas. Espero também que os episódios de um passado recente, de algum excesso de linguagem, motivada porventura tempos de campanha eleitoral e de alguma partidarite intensa, sobretudo no arremesso de acusações trocadas entre diversos eleitos por vários partidos políticos, não aconteça aqui hoje, porque o mais importante que tudo isso é falarmos da saúde. Quando estamos a falar de saúde, estamos a falar sobretudo do quê? Da ausência da saúde, porque se nós tivermos saúde, certamente que preocupamos-nos pouco com saúde. Portanto, sobretudo quando nós falamos de saúde, falamos da falta dela, da ausência da saúde e sobretudo também das respostas que os cidadãos têm ao seu dispor para fazer face a esses problemas de saúde. Portanto, uma das funções mais relevantes que o Estado tem, sem esquecer as demais, necessariamente a justiça e outras sociais, mas uma das responsabilidades maiores que o Estado tem é seguramente na área da saúde. E é neste domínio que nós temos que exigir que o Estado cumpra efetivamente a Constituição. Por isso, vou-me permitir fazer aqui um recordatório acerca daquilo que diz o artigo 64 da Constituição. Se calhar é importante nós percebermos aquilo que está inscrito, para nós percebermos se o que nós reivindicamos é justo, é equilibrado e faz sentido. O artigo 64 da Constituição diz, eu vou só ler algumas das suas disposições, diz: todos têm direito à proteção da saúde e o dever de a defender e promover. E depois diz outra coisa muito importante, que é: o direito à proteção da saúde é realizado através de um Serviço Nacional de Saúde universal, portanto é para todos, e geral, tendo em conta as condições económicas, sociais dos cidadãos e também tendencialmente gratuito. Ou seja, era importante que nós percebêssemos que, efetivamente, uma das obrigações da Administração Central é garantir que os seus cidadãos têm acesso a cuidados de saúde, sejam eles de natureza mais da área dos cuidados primários, seja da área mais diferenciada dos cuidados hospitalares e também dos cuidados continuados. E, portanto, isso é muitíssimo importante e nós não nos podemos esquecer disto, porque essa é uma exigência, é uma responsabilidade primeira do Estado. Ora, como resulta deste texto constitucional, a responsabilidade primeira em matéria de saúde é do Estado, mas é também dos cidadãos. Não nos podemos esquecer que os cidadãos também têm uma importante palavra a dizer. Porquê? Porque aos cidadãos também compete adotar estilos de vida saudáveis e ter hábitos alimentares responsáveis e equilibrados. Também, nesta matéria, devemos sublinhar que, para além do Estado, da Administração Central, as autarquias, sobretudo os municípios, têm responsabilidades em matéria de saúde, seja no apoio à construção de equipamentos de saúde, seja no próprio apoio financeiro de outra natureza a atividades que promovam a saúde e que promovam estilos de vida saudáveis. E, portanto, é também aqui uma responsabilidade das autarquias locais e dos municípios.
neste caso dos municípios. Seria também, se calhar, importante percebermos se efetivamente o governo que conduz os destinos deste país, que é o 19º Governo Constitucional, se efetivamente qual é a política de saúde que preconiza. Não sei se algum dos presentes já teve a curiosidade de ver, presumo que tenham visto, o programa do Governo em matéria de saúde e, portanto, era importante perceber se aquilo que está a acontecer está de acordo com, os postulados que informaram as diretrizes que estão no programa do Governo ou não. E, portanto, como já perceberam, este programa deste Governo está muito informado por princípios económico-financeiros de sustentabilidade financeira. Não é só de sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde, mas é sobretudo de sustentabilidade económico-financeira deste Sistema Nacional de Saúde. Portanto, se aqui chegamos, certamente que nós sabemos que o nosso Governo não estará disponível para fazer grandes financiamentos no domínio da saúde, porque, como sabem, os orçamentos da saúde têm sido objeto de restrições, de diminuições orçamentais. O que isso significa é que, porventura, seja na área do medicamento, seja na área dos MCDTs, seja na área dos recursos humanos, seja na área de criação de mais infraestruturas, a verdade é que as limitações orçamentais são enormes. Ok, feito este pequeno enquadramento acerca daquilo que são o direito dos cidadãos no que concerne à saúde, mas também aquilo que é, digamos, a pedra angular da política de saúde deste Governo, que tem a ver com as restrições e com a contenção e com a redução drástica daquilo que é o investimento na saúde, o que era importante e o que nos trouxe aqui hoje foi discutir a questão da saúde no Alto Tâmega. Foi isso que nos motivou a estarmos aqui hoje presentes. Pois bem, na minha opinião, para nós discutirmos seriamente esta questão, devíamos ter informação detalhada acerca da atividade da unidade hospitalar de Chaves. Nomeadamente, teríamos que saber o quê? As especialidades médicas existentes, as áreas cirúrgicas disponíveis, que devíamos ter indicadores acerca da acessibilidade às várias consultas da especialidade, às cirurgias, devíamos saber também se efetivamente tem havido um aumento da produção desta unidade ou não. Para quê? Para nós concluirmos uma coisa muito simples. A nossa percepção enquanto cidadão é que o Hospital de Chaves está numa desqualificação, num declínio muito acentuado. Isto é a percepção das pessoas, é a percepção dos cidadãos, é a nossa percepção, mas nós gostaríamos, para nós termos uma posição mais robusta, mais fundamentada, gostaríamos de ter informação detalhada, e eu penso que essa missão e essa obrigação incumbe ao município, incumbe à Câmara, que é solicitar relatórios ao centro hospitalar, neste caso ao Conselho de Administração, no sentido de que pudesse dar informação acerca das especialidades médicas que o Hospital de Chaves, a Unidade Hospitalar de Chaves, efetivamente hoje desenvolve, efetivamente da atividade cirúrgica que é desenvolvida, também de alguma forma informação acerca da acessibilidade que os cidadãos de Chaves e do Alto Tâmega têm, ou seja, o número de primeiras consultas que são realizadas, os números de consultas seguintes que são realizadas, que tipo de cirurgias são feitas, se o bloco operatório funciona toda a semana ou se funciona só se não funciona, se funciona ao fim de semana, se efetivamente a urgência médico-cirúrgica está a funcionar e se funciona de acordo com os critérios técnicos de funcionamento de uma urgência desta natureza, se efetivamente as especialidades todas com uma urgência desta natureza existem ou não existem, estão ou não estão disponíveis e, portanto, toda esta informação era muito importante. Como era também importante saber como é feita neste momento a articulação entre os cuidados primários, os centros de saúde e também o hospital, de que forma é que os cidadãos efetivamente podem aceder às consultas de especialidade no hospital, qual é a linguagem e a abordagem que é feita e a interação que acontece entre os cuidados primários e os cuidados mais diferenciados, ou seja, é toda esta panóplia de informação que esta Assembleia gostaria de ter, e eu em particular também, e eu penso que essa missão e essa responsabilidade incumbe ao Sr. Presidente da Câmara enquanto responsável pelo órgão executivo de um ente que tem como missão principal zelar pelos interesses das respectivas populações. E, portanto, essa é a missão principal, a primeira obrigação é a obrigação da informação. Por isso, esta discussão
esta discussão hoje aqui presente era importante e seria muito mais robusta, teria muito mais sentido se efetivamente nós tivéssemos essa informação. Se tivéssemos informação acerca do quê? Eu não digo dos médicos, porque o mais importante dos médicos e do mapa de pessoal que possa estar afeto à unidade hospitalar de Chaves, o que era importante era perceber qual é a atividade efetivamente desenvolvida aqui nesta unidade. Porque a informação que nos chega é que efetivamente o número de especialidades médicas tem vindo, houve uma quebra assinalável, a partir de certa altura houve alguma intenção de prestar algumas consultas em algumas áreas, mas efetivamente esse é um processo muito incipiente. E, portanto, o que nós gostaríamos era que, efetivamente, tivéssemos essa formação aqui, que nos permitisse tomar aqui uma posição muito rigorosa, para que, efetivamente, não fôssemos depois acusados de populistas, demagógicos, que não estudamos os dossiês, que não conhecemos a informação e que não estamos interessados em conhecer efetivamente os problemas. Não, nós queremos conhecer efetivamente os problemas para propor soluções. É isso que nós gostaríamos de saber. Também gostaríamos de saber porque, sinceramente, eu acho que muita da percepção, das conclusões que nós fazemos acerca da qualidade dos serviços de saúde que não são nos prestados, é sobretudo a forma como somos recebidos, atendidos e encaminhados pelo serviço de urgência. Eu acho que a porta de entrada principal de uma unidade de saúde é, sem dúvida, no caso concreto do Hospital de Chaves, é o serviço de urgência. E, portanto, o que era importante era conhecer efetivamente quais são as especialidades que estão a funcionar no serviço de urgência, conhecer outra coisa muito importante que era conhecer os tempos médios de espera. Era importante que nós conhecêssemos os tempos médios de espera de acordo com a classificação de Manchester ou outra, eventualmente, que conhecêssemos também o quê? Que soubéssemos efetivamente o número de episódios que são tratados por dia e, sobretudo, o número de encaminhamentos que são feitos da urgência de Chaves para a urgência de Polivalente de Vila Real ou, porventura, para outra urgência de outra unidade, de outro centro hospitalar, para percebermos efetivamente o quê? Para percebermos a capacidade de resposta ou não que tem a urgência médico-cirúrgica. Porque se nós temos efetivamente uma urgência médico-cirúrgica definida como tal, era importante perceber se efetivamente essa capacidade técnica existe ou não existe nesta unidade hospitalar. Isso é fundamental e eu atrevo-me a dizer que a urgência médico-cirúrgica funciona sem algumas especialidades médicas. Só lanço aqui o desafio e, portanto, poderemos ter a oportunidade de depois falar sobre isto mais tarde. Também era importante conhecer outra coisa muito importante, que era conhecer de que forma é que os cidadãos de Chaves e do Alto Tâmega acedem aos cuidados de saúde. Ou seja, se efetivamente existem transportes públicos adequados, com horários e carreiras adequados à organização que existe nas unidades hospitalares, conhecer a forma como é que o transporte de doentes é feito, quer da residência para as unidades hospitalares, mas também das unidades hospitalares periféricas, chamemos-lhe assim, para a unidade central. Isso era muito importante conhecer. Porquê? Porque estamos a falar de acessibilidade. O que é importante é que nós percebamos duas coisas. É que a saúde deve ser universal, deve ser feita em termos de equidade e em termos de acessibilidade. Porquê? Para garantir o que, efetivamente, quem precisa de cuidados de saúde pode, efetivamente, aceder a eles. Também era importante perceber outra questão, que era a atividade que é desenvolvida no bloco operatório. Era importante perceber que tipo de intervenções são feitas, em que períodos, que se existem internamentos, se há reinternamentos. Isso era importante para nós percebermos a questão da qualidade dos serviços de saúde. Por outro lado, era importante também perceber se a VMER está afeta só a questões de respostas de emergência e de urgência ou se também está afeta a outro tipo de atividade que escapa, que vai para além deste tipo de resposta de urgência. Se faz transporte de doentes entre unidades. Isto era importante perceber. E era importante perceber o que é que acontece quando a VMER está a transportar, por exemplo, doentes para 400 km de distância da unidade hospitalar. Era importante perceber que tipo de resposta a nível de emergência existe. Era importante perceber. Era importante perceber também como é feita a articulação entre os cuidados
entre os centros de saúde e o hospital. Era importante também perceber qual é o tempo médio de espera por especialidade médica entre o momento que o doente é referenciado pelo médico de saúde, o médico de família, e o momento em que vai à consulta. Era importante perceber isto também. Isto era muito importante. Também era importante perceber se efetivamente o centro hospitalar tem todas as valências médicas ou não. Era importante perceber também porque é que o centro oftalmológico foi encerrado e o rastreio da retinopatia diabética deixou de ser feita. Era importante perceber. Era também importante saber se o sistema de informação existente entre os cuidados primários e os cuidados hospitalares se está integrado, se permite fazer a leitura e o acesso à informação do respectivo fecheiro clínico, se permite ler ou não permite ler a informação que consta dos respectivos MCDTs, os meios complementares de diagnóstico e terapêutico. Era importante perceber isto também. Como era importante também saber, e isto é que é importante para todos, o estado geral da saúde dos cidadãos de Chaves e do Alto Tâmega. Era importante saber qual é o estado de saúde desta população. Era muito importante saber. Era importante saber como é que está esta população ao nível das doenças cardiovasculares, das doenças mentais, das doenças oncológicas, das doenças respiratórias e que tipo de respostas e planos existem nestes domínios. Era importante conhecer. Era importante conhecer todas estas questões, porque nós estamos a falar de doença, de resposta às questões de doença. Pois mais importante é, sobretudo, porque é mais importante discutir as questões da resposta às situações de doença do que discutirmos a questão do modelo de organização. Sinceramente, e eu falo aqui em título pessoal, pois mais importante do que discutir o modelo de organização dos serviços de saúde, se a integração é horizontal, ou seja, se estamos a falar de um centro hospitalar em que se agregam hospitais, isto é uma integração horizontal, ou se estamos a falar de uma integração vertical, em que se integram hospitais, centros de saúde e cuidados continuados. Portanto, mais importante do que a integração vertical ou horizontal, mais importante que isso é a acessibilidade, a equidade e a forma e as respostas que existem para a respectiva população. Eu permitia-me ainda falar aqui de um aspecto, que é este. Não sei se sabem, mas no país há, acho que são 7 ULS. São 7 ULS. Uma das mais recentes é o ULS do Nordeste. Não sei se sabem. Sabem como é que foi criada a ULS do Nordeste? Foi uma coisa muito simples. Juntaram os 3 hospitais, mais todos os centros de saúde do distrito de Bragança. E, portanto, o que nos pode acontecer a nós, que defendemos uma OLS para Chaves e o Alto Tâmega, é dizerem assim, muito bem, vão ter uma OLS, mas vai ser uma OLS pequenina, vão ter uma OLS grande, robusta, capaz, com dimensão. Vão ter uma OLS a nível do distrito de Vila Real. E, portanto, é preciso ter em atenção que esse também é, com certeza, um risco que pode estar no nosso horizonte. Depois, eu entendo que é mais importante que é garantir a existência de serviços de cuidados de saúde diferenciados no Alto Tâmega, que permitam responder às necessidades em saúde das respectivas populações. Se isto é conseguido de uma forma mais adequada pela integração horizontal ou vertical, para mim é irrelevante, sinceramente. Eu votarei qualquer proposta desde que garanta, sobretudo, um postulado fundamental, que é melhorar a acessibilidade e, sobretudo, melhorar outra coisa, que é que a nossa resposta seja efetiva, que os cuidados de saúde sejam de qualidade. A minha luta não está centrada, ou a nossa luta não está centrada na integração vertical ou horizontal, mas sim em garantir que os serviços, em existir serviços mais diferenciados para as populações do Alto Tâmega e, sobretudo, garantir que cumpram parâmetros de acessibilidade e equidade do acesso. Queria também, apesar desta não ser a questão central desta Assembleia, enfatizar a importância local, a importância para o desenvolvimento local e para o turismo da existência na região de serviços de saúde de qualidade. Porque os serviços de saúde de qualidade são, ao mesmo tempo, são promotores do território e dos seus agentes e também, de alguma forma, dos seus recursos. Possuir estruturas de saúde capazes de responderem com elevado padrões de efetividade e qualidade, mas também em tempo útil, às necessidades em saúde das populações da respectiva área de influência, é por si só um forte sinal de capacidade de atração de pessoas e de investimento, e tão necessitados nós estamos desse investimento e dessas pessoas nesta região. Então, se pensarmos que ambicionamos ser um destino turístico cada vez mais relevante num contexto nacional,
ao nível da saúde do turismo, da saúde da natureza e da saúde cultural, ao nível do turismo de saúde, ao nível do turismo de natureza e ao nível do turismo cultural, a existência de serviços de saúde de qualidade e de uma resposta competente ao nível da urgência e emergência médica são postulados essenciais. Se queremos promover o desenvolvimento local, não podemos desistir do investimento público no interior, seja da administração central, seja da administração local. Não nos podemos resignar às decisões centralistas do Terreiro do Paço, às nefastas influências das correntes neoliberais da Troika, que tudo contaminam, mas antes exigimos com veemência que a dignidade humana e os valores humanistas determinem que se concretize a coesão social e a coesão territorial tão esquecidas por este Governo. Não podemos aceitar as palavras ocas e vãs que nada provocam e nada impulsionam. Temos de avaliar quem nos governa pelas decisões que tomam e não pelas desculpas que proferem. É tempo de exigir, é tempo de combater por mais e melhor saúde, por serviços de proximidade, por mais e melhores serviços de saúde, por mais e melhores serviços públicos de saúde de proximidade. A nossa saúde e a nossa dignidade não têm preço, não é mensurável na escala do dinheiro. Por isso defendemos mais e melhor saúde. Por isso fará sentido que nós, aqui hoje, possamos por isso, proponho que esta Assembleia discute a possibilidade de mandatar o Sr. Presidente da Câmara de Chaves para, em articulação com os demais presidentes do Alto Tâmega, ao nível da CIME, possam definir os termos de um caderno de encargos que contempla as especialidades médicas e as áreas cirúrgicas que deve ter a unidade hospitalar de Chaves, bem como o respectivo prazo de implementação. Eu entendo, e de alguma forma sufragando aquilo que foi dito aqui pelo deputado Manuel Cunha, esta discussão é muito importante, mas mais importante que isso vão ser, efetivamente, as decisões concretas que esta Assembleia tomar no que diz respeito às medidas e ações concretas com calendário definido para nós podermos pôr cobro a esta desqualificação. A esta desqualificação dos serviços de saúde, mas também a esta desqualificação da justiça e a esta desqualificação de tudo que são serviços públicos. Eu penso que é tempo e hora de todos em conjunto, mas também desta Câmara Municipal, dizer basta. E dizer basta de uma forma corajosa e decidida, porque nós não podemos aceitar que a todas as decisões que nos agridem, que nos ferem, possamos dizer, estamos de acordo, temos que fazer mais este sacrifício. O que é importante é, como outrora se fez, é importante se estas medidas, numa primeira fase, negociadas e concertadas ao nível da CIM, não surtirem efeito, eu penso que esta Assembleia tem que ponderar muito bem tomadas de posição fortes, mais veementes, e que podem passar necessariamente por intervenções, por manifestações de rua, por concentrações, por eventualmente concentrações na Assembleia da República, por concentrações na cidade, outro tipo de lutas, porque efetivamente quem não se sente não é filho de boa gente.